Bom, eu estou aqui com o professor Pedro Figueira, em Lisboa, capital de Portugal. Professor Pedro, muito obrigado pela entrevista. Eu gostaria que o senhor falasse rapidamente um resumo da sua vida acadêmica e sua vida profissional. Eu sou licenciado em Engenharia Civil, trabalhei durante perto de 20 anos no Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Depois disso, passei para a minha vida privada de projetista e, ao mesmo tempo, trabalhei como professor no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, onde lecionei várias cadeiras de hidráulica e principalmente as cadeiras de obras marítimas e portuárias. Atualmente trabalho como consultor de várias empresas, incluindo o Banco Mundial. Muito bem. O professor é uma sumidade, ele foi uma indicação de um colega nosso do Brasil, o professor Rodrigo Sato, doutor também pela Universidade de São Paulo. Então, por isso, aqui estamos e eu lhe agradeço muito pela oportunidade. Bom, eu mostrei para o professor Pedro o mapa hídrico de Joinville. Eu mostrei também um pouco mais abrangente, onde pega a Baía da Babitonga, e expliquei a respeito dos problemas das enchentes. E pergunto para o professor, qual seria o primeiro passo que o senhor daria, por exemplo, para a gente resolver aquela situação? Como que funciona numa obra de engenharia, num projeto, enfim? Em minha opinião, a primeira coisa que há de fazer é fazer um diagnóstico da situação, destinado a conseguirmos compreender com detalhe qual é o funcionamento de todo o sistema hídrico daquela zona. Isto é, há uma parte da água pluvial que se escoa e vai passar pela cidade de Joinville ou pela sua zona. Há a parte das águas subterrâneas, que não são visíveis, mas que podem ter uma influência grande também em todo o comportamento daquela área. E temos, por outro lado, o mar, que é onde essas águas naturalmente vão desaguar, mas que têm uma limitação correspondente à maré. A maré, ao subir e descer, vai condicionar a quantidade de água que pode sair da bacia hidrográfica para o mar. Portanto, há que perceber bem qual é o mecanismo, todos estes mecanismos, quer de forma qualitativa como funcionam, e numa segunda fase tentar quantificar o mais possível quais são os valores dos vários fatores, caudal de água doce, influência das marés, áreas que são afetadas, capacidades de acumulação de água na parte baixa da bacia, etc. Depois disso, fazer um estudo preliminar, primeiro tem que ser um estudo preliminar, para ser possível perceber quais são os tipos de solução adequados para resolver este problema. Bom, o senhor falou em termos quantitativos e qualitativos, né? O qualitativo, né? A qualidade ali é uma questão mais da lógica, né? Como é que é essa lógica? A água vem daqui e sai por ali? A água cai na bacia hidrográfica e escoa-se para as partes mais baixas, naturalmente. E vai, em última análise, vai sempre ter ao mar. Outra parte infiltra-se, e criando os lençóis freáticos, que também parece um fator importante neste caso. Essa é a parte, digamos assim, temos que saber qual é o tipo corresponde a um estudo hidrológico da bacia hidrográfica toda que vai desaguar na zona da cidade de Joinville. Saber como a chuva que cai nessa área se transforma em caudal que se escoa pelas linhas de água e vai parar à parte baixa. Depois temos a parte
da maré, saber quais são as cotas de maré que permitem escoar um determinado volume de água para podermos fazer para podermos conceber uma solução em que maximize a água que pode ser escoada para o mar em caso de quando há uma afluência grande de água da parte da bacia hidrográfica. Depois temos que saber quais são os tipos de intervenção a fazer, porque as intervenções que estão feitas nesta altura na cidade parecem serem feitas ad hoc, cada uma de sua maneira, sem uma lógica geral. Ou seja, temos que tratar a bacia hidrográfica toda e a parte final que se escoa para o mar e que é influenciada pela maré como uma única unidade para podermos ter uma solução que seja eficaz. E o senhor falou também em quantitativo, ou seja, as quantidades. Quais dados relacionados à água que a gente precisa, quais dados nós precisaríamos levantar e ter em mãos todos? Quais números? Bom, é preciso ter primeiro é preciso a parte toda da precipitação da chuva que cai e saber as estatísticas que existem, que devem existir no Brasil. Existem estatísticas sobre as quantidades de precipitação em toda a bacia, e para se fazer um estudo estatístico para saber qual é a probabilidade de ocorrência de valores grandes da precipitação e que podem causar cheias. Depois, em relação à maré, é um fenómeno determinístico, portanto é conhecido, sabe-se quais são as cotas que podem atingir. Depois é preciso levantar todo o sistema, toda a rede de drenagem que existe na cidade, quer a rede natural, quer a rede artificial, para saber a sua capacidade de escoamento. E é preciso ter dados sobre quais são essas secções, é preciso para poder fazer contas sobre qual é exatamente, ou com a aproximação possível, a capacidade de escoar esses caudais. Se não tivermos a capacidade de escoar um caudal igual àquele que aparece devido à chuva, vamos ter água a mais na cidade e vamos ter cheia. Portanto, é preciso, só quantificando é que podemos saber qual é a capacidade que temos que juntar à rede existente para escoar, ou quais são as correções que se devem fazer na rede de escoamento existente. O senhor fala, então, de dois tipos de estudos, né? Um deles seriam, ou três, águas que vêm de cima, chuva, etc. Águas dos rios, que também se soma com a da chuva e tem o seu curso natural das nascentes. E daí também tem a terceira água do mar. São três níveis de estudo, vamos dizer assim? Não, a água do mar é simples de estudar qual é a quantidade que pode entrar, principalmente, e aqui interessa-nos mais saber quais são os níveis que podem atingir. É relativamente simples e julgo que deve haver dados feitos por medição, porque a maré, se for alguma alteração entre o mar aberto e a cidade, mas que num percurso de poucas dezenas de quilómetros não deve ter uma alteração muito grande. Mas deve haver medições e, se não houver medições, é simples de fazer uma modelação do fenómeno para ver o que acontece com esses níveis. Portanto, temos a água que vem da chuva, temos a água que vem do mar, temos a água dos lençóis freáticos que vai influenciar pode influenciar todo o escoamento à superfície. De modo que a concepção da solução
que vier a ser encontrada tem que ter em consideração os valores de todos estes fatores. A colocação de comportas é um problema que me oferece bastantes dúvidas, porque a comporta, por um lado, não deixa entrar a água da propagação da maré para a terra, mas por outro lado também não deixa sair a água fluvial. A opção por reter uma parte da água de pluvial em bacias de retenção, que depois são aliviadas dessa água quando a maré baixa, descendo a comporta, pode ser uma solução, mas também tem que ser quantificados os estudos para poder verificar qual é a quantidade de água que consegue ser gerida nesse processo. Bom, professor, nós temos alguns exemplos pelo mundo. Eu gostaria que o senhor pudesse também ilustrar para nós como que funciona. Por exemplo, na Holanda, nós que somos leigos, a gente vê a Holanda assim como uma solução fenomenal. Eles estão abaixo do nível do mar. Nós vemos ali o rio Tamisa em Londres, também muito interessante o que acontece ali, que o mar e tal. E Veneza na Itália. Mas nós estamos em Joinville, que é uma outra situação. Bom, que exemplos que o senhor citaria no mundo de obras de diques ou do que quer que seja? Esses três exemplos que deu são exemplos em que o que se passa é um pouco ao contrário do que se passa em Joinville. O problema que existe na Holanda é o problema da subida do Mar do Norte, por efeitos das tempestades, que os holandeses construíram diques para não deixar essa água entrar dentro do território, entrar para a terra. Tiveram que construir diques em altura. No Tamisa é o problema é um problema semelhante, é da propagação pelo rio Tamisa, também das sobreelevações anormais do Mar do Norte, que provocariam a subida grande do rio Tamisa em Londres. Então tem uma comporta que não deixa entrar essa água para montante. Portanto, em Veneza é também a mesma coisa. Eles construíram comportas para evitar subidas bruscas do nível na Lagoa de Veneza, quando no mar Adriático o vento provoca a subida do nível da água junto a essas entradas e que pode provocar a inundação de Veneza, que aliás acontece na Praça de São Marcos e tudo. Quem já lá foi sabe que é assim. É verdade. Joinville, pelo contrário, Joinville foi construída um pouco como Veneza, a um nível... Veneza foi construída já com água. Joinville foi construída a um nível que está muito pouco acima do nível do mar. E, portanto, as variações do nível da água do mar devido à maré, as situações de ocorrência de caudais grandes vindos da bacia hidrográfica fazem que não haja a capacidade, em determinadas circunstâncias, não haja a capacidade suficiente para que esse caudal que vem da bacia hidrográfica se escoe para o mar, principalmente em situações de maré elevada. Tendo-se criado, ou tendo-se pensado em soluções que seria de reter essa água doce enquanto a maré está elevada, através de uma comporta, para depois deixar escoar, baixando a comporta quando a maré está baixa. Todas essas situações, todo este tipo de soluções pode ser possível, mas é preciso quantificar os valores dos caudais que vêm da bacia hidrográfica. Enquanto que a maré, enfim, é simples de quantificar, porque é um fenómeno determinístico, sabemos como é que se comporta. Tá certo. Professor, a gente tem pensado muito numa solução chamada dique.
até que ponto o DIC poderia ser, ou quais pontos positivos e negativos do DIC, quais os tipos de DICs também que existem, porque pelo que a gente sabe existem vários modelos de DICs. Né? Mas os DICs é uma... Como eu poderia dizer? Os DICs normalmente são, neste caso, utilizados... Eu estou a falar... Há vários tipos de DICs e vários tipos de funções. Um deles é canalizar a água que vem da bacia hidrográfica através de uma linha de água que tem as margens sobreelevadas, com diques, e que consegue transportar essa água para o mar sem a deixar transbordar para a cidade. Certo. São diques longitudinais ao longo da linha de água que podem funcionar. É uma possível solução. Outros diques transversais destinam-se a reter a água. Mas retém a água, quando se constrói um dique, retém a água de um lado e do outro. Sim. Do outro. Portanto, um dique que depois possa reter a água que vem da bacia hidrográfica e ser abaixado para depois deixar a água escoar-se para o mar quando a maré está baixa, é possível. Mas voltamos ao problema anterior, o problema de ter que quantificar bem todo esse sistema para ver se é possível ou não. Tem, além disso, problemas que tem que ter uma grande atenção na sua manutenção, porque em caso de não funcionamento do dique, depois a água fica totalmente retida na bacia hidrográfica e podem existir problemas. De modo que é uma solução que tem que ser muito bem pensada para ser possível de utilizar numa situação destas de Joinville. Bom, professor, modus operandi, como fazer? Por exemplo, nós ainda estamos uma ideia muito básica ainda sobre isso, né? Mas precisamos de alguns elementos. Então, o que concluímos até agora? Que o elemento da universidade é um elemento importante para levantamento de dados, talvez fazer pré-projetos, mas o elemento do governo também é fundamental, né? Porque é quem vai, talvez, autorizar, fazer, etc, etc. E o financiamento também é outro problema fundamental, né? Quem vai pagar essa conta? Como é que vai ser isso? Para a coisa não amarrar, para que a coisa ande. Se eu ficar só na universidade, eu temo que fique muito lento. Se eu ficar só no governo, eu temo que nunca saia, talvez. Né? Porque, enfim, não precisa entrar nesse mérito. E se eu depender só do dinheiro, talvez seja de repente a parte mais fácil, talvez a parte mais difícil, não sei. Bom, como que o senhor faria, que dica o senhor daria para a gente, como é que uniria esses 3 ou 4 ou mais pontos de apoio fundamentais? Eu acho é uma opinião meramente pessoal, mas acho que se eu estivesse no lugar de tomar uma decisão, eu contrataria uma empresa da especialidade de hidráulica para fazer um diagnóstico da situação e apresentar um estudo muito preliminar de concepção que permitisse definir uma solução que fosse viável tecnicamente e que pudesse e que esse estudo seria feito com o detalhe suficiente para poder avaliar o seu custo. A partir daí, fazia essa parte seria avaliada por alguém, podia ser da universidade ou técnicos, consultores independentes, que iria ver essa solução e ficaria com a noção de se era viável e quanto é que custava fazer. A partir daí entrava-se na fase de procurar financiamento e fazer o projeto de detalhe para se poder depois seguir para a construção. Que isto em passos largos é isto. Mas eu acho que se vamos entregar isto para fazer estudos pessoais, vamos andar à procura de soluções durante muito tempo. Uma empresa que esteja especializada nesta matéria é mais eficaz
a definir uma solução possível e o custo e a viabilidade técnica e tudo. Professor, muito obrigado pelas suas palavras. Me desculpe se eu fiz perguntas muito leigas, de fato nós somos totalmente leigos nesse assunto, e eu gostaria inclusive de pedir como última pergunta, vamos dizer assim, o que mais que o senhor poderia acrescentar para nós, pensando que o senhor está falando com pessoas que a gente não entende de engenharia hidráulica. Eu não sou a professora Terezinha, que nós temos lá na Univille, que é um grande exemplo, uma liderança nessa área, o professor Sato, a professora, enfim, outras. Mas para leigos, para quem está nos assistindo lá em Joinville, a gente não quer mais enchente, sabe? Eu acho que tem que ter alguém que é responsável por este setor na autoridade municipal de Joinville, que tem que arranjar um financiamento para fazer este estudo, este primeiro estudo. Eu acho que com este estudo primeiro, que pode ter uma componente que é a de comunicar, feito de maneira a que possa ser comunicada toda a gente, toda a população de Joinville, porque a população tem que ser sensibilizada para a necessidade de se fazer isso. E isso pode também ser feito por essas próprias empresas que estão habituadas a esse tipo de trabalho. E com um trabalho na mão feito, criticado pela universidade, pelas autoridades, por todos, com a avaliação do custo e tudo, penso que será mais fácil, primeiro, arranjar financiamento e, segundo, haver uma aceitação grande das obras que têm que ser feitas, porque necessariamente vão ter que ser feitas obras, por parte da população, que julgo que gostaria de ver o problema resolvido a curto prazo, não é? Com certeza. Vamos lá. Encerramos por cá. Pronto. Isso daria muitas horas de conversa. Professor, não quero mais tomar seu tempo. Muito obrigado, por nos receber aqui em Lisboa, no seu apartamento. Foi uma gentileza muito grande. E agradeço mais uma vez ao engenheiro Rodrigo Sato, que nos indicou o senhor e enfim, cá estamos, como se diz nos portugueses. Cá estamos. Muito obrigado. Tá bom.